da Clube Romanada. Aleluia. Você tem que dizer o que para ele hoje à noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregue a palavra. Muita paz, irmãos. Muita paz, eu saúdo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder sentar. É um privilégio acima da medida estar aqui hoje à noite. Existem muitos pregadores no Brasil que pagariam suas passagens para estar aqui. Eu estou aqui porque o pastor Juvenal, segundo a vontade do Senhor, me trouxe a este lugar. E é muito bom revê-los novamente. É gratificante saber que Deus tem esse trabalho aqui ao longo dos anos. 42 anos não são 42 dias, são 42 anos que exigem muita perseverança. Nós vamos pregar esta noite e ao longo da mensagem vamos procurar fazer referência ao anjo desta igreja e também à igreja, sobre a ordem, a maneira e os resultados de um culto ao Senhor. Digo comigo: ordem, maneira e resultados. Ao longo da história bíblica, nós encontramos que sempre que os cultos foram bem redigidos e adorados, Deus falou. Todas as vezes que houve uma falta na regência do culto, aconteceu ali uma ausência de Deus. Olhando para o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar um versículo que muitos usam para pregar o evangelho às pessoas que ainda não fazem parte do convívio da igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e comigo. E vez ou outro eu encontro um irmão evangelizando alguém com esse versículo. Mas esse versículo não cabe aí, porque essa referência vem lá de Cântares, quando o Senhor, pelas mãos do escritor, diz: a minha cabeça está cheia de orvalho da noite, bato e ninguém ouve a minha voz. Sempre foi e é propósito de Deus estar no meio da igreja. Entretanto, as maiorias dos cultos hoje, Jesus não consegue entrar, porque ninguém está ouvindo a voz do Senhor. Porque aonde o Espírito do Senhor está, aí a fartura de alegria. A tristeza é algo devastador, destruidor. Um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, para poder suprir esta carência do ser humano. Mesmo diante das aflições, nós precisamos ter, porque se você não tiver bom ânimo, você não vai conseguir cultuar ao Senhor. Muitas das vezes chegamos na igreja com os corações pesados, porque trazemos do nosso cotidiano, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, ou em outros ambientes, dispositivos que circulamos durante o dia. Chegamos na igreja pesados, e quando chegamos na igreja adoramos, e é necessário que após adorarmos saiamos da igreja totalmente aliviados e ungidos,
Porque o crente não trabalha na motivação, o crente trabalha na unção. Motivação é algo que você precisa estar renovando, porque senão você entra em depressão. E o que tem de gente hoje dizendo que conhece Jesus, mas estão entrando em depressão, é algo estatisticamente, numericamente acentuado. Crentes suicidando. Por quê? Porque hoje em dia tem muita fumaça, pouco fogo. E nós precisamos adorar. Porque quando o homem adora, Deus se revela, e quando Deus se revela, Deus faz. Nós estamos, meus amados e queridos irmãos, diante de um Deus que tudo pode. E tudo que nós precisamos, nesse culto, nós vamos receber. Nós precisamos de exercer a nossa fé. Hoje em dia o povo, em sua grande maioria, não estou dizendo que todos, observe o que eu digo, eu ressalvo, eles perderam a fé. Satanás tem muita força. Satanás tem força. A força do diabo é algo que ninguém pode ignorar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Então, quando você começa o culto e termina, você imagine quantas pessoas deixaram de viver, morreram e foram ao inferno. O suicídio é algo tão complexo que a imprensa não notifica. E é um problema sério. Porque é algo que a polícia não resolve, é algo que ninguém resolve, é algo que atinge uma camada universal. Pessoas pobres, pessoas ricas, intelectuais, não intelectuais, de todas as autoridades, servos, escravos. Só quem tem o poder para lutar contra o suicídio é Jesus, e tem vida e vida com abundância. Precisamos neutralizar a força do inimigo. Poder o inimigo não tem mais, porque depois que Cristo se encarnou, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, todo o poder do céu e da terra e debaixo da terra foi dado a Jesus Cristo. Mas o diabo tem força. E quantos pregadores não estão caídos, quantas pessoas não estão no chão, porque não respeitaram a força do inimigo. Achavam que estavam brincando, quando o inimigo não brinca. Ele é um espírito que tem exércitos ao seu serviço e tem espírito para todas as horas. O Salmo 91, nós podemos ouvir o salmista fazendo um relato de demônios agindo por escala. Espírito que assola o meu dia, espírito que se propaga na escuridão. E aí ele começa a escalar. A grande vantagem do crente é porque aquele que crê no Senhor, que tiver com seus pés sobre a rocha, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e o crente não vai ser atingido. Por isso nós devemos cultuar e adorar a Jesus Cristo. E para trabalhar esse tema, nós vamos para o capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 19. Eu fiz algumas anotações aqui para me orientar, porque eu tenho de ter cuidado, senão eu penso que estou sozinho e passo mais de uma hora.
4, versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Glória a Deus. A igreja poder sentar em nome do Senhor. A primeira coisa que essa mulher samaritana identificou em Jesus era que ele tinha autoridade profética. Quem disse foi ela: vejo que tu és profeta. Ela olhou para Jesus e observou: eu vejo que tu és profeta. E ela fez uma pergunta sobre o lugar que se devia adorar. E Jesus, de pronto, respondeu que nem naquele monte, nem em Jerusalém seria um lugar de adoração. Estava todo mundo reprovado. Mas Jesus assegurou: disse, a salvação vem dos judeus e nós adoramos o que sabemos. Então observe bem, é impossível eu pregar o evangelho sem zelar pelo nome da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Ao longo dos anos, eu cheguei nessa igreja e vi Jesus operar milagres, dos quais só faltam 4 do Novo Testamento para que eu veja. Foi nessa igreja que eu vi os milagres acontecer. E essa igreja, ela é pautada nas escrituras, os 12 pontos doutrinários, desde o primeiro, que é o arrependimento, até o último, o 12º, que é a igreja reinando com Cristo em absoluto. Nossa igreja tem uma mensagem poderosa para o arrependimento, para a ressignificação da vida. Nossa igreja tem a mensagem poderosa para perdão dos pecados, alívio da alma, do corpo, do espírito. Nossa igreja tem a mensagem certa que sela o homem com a evidência inicial de falar em outras línguas. Nossa igreja tem a mensagem firme da identidade absoluta de Jesus Cristo. Ele não é uma segunda pessoa, ele não é um arcanjo Miguel ressuscitado, ele é o Deus manifestado em carne, o verdadeiro Deus e a vida eterna. A nossa igreja sabe o que deve fazer, que a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. A nossa igreja tem as respostas através dos dons, os 9 dons do Espírito Santo. A igreja tem esse poder, ela tem essa manifestação. A igreja pentecostal do Brasil, ela prega poderosamente o fruto do Espírito Santo, que nada acontece se o Espírito Santo não produzir fruto na vida do homem, que o homem não tem nada, mas quando ele crê em Deus, ele passa a ter tudo. Essa igreja prega que em certo momento uma trombeta soará, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Essa igreja prega que nós estaremos na Santa Ceia com o Senhor e depois voltaremos com Ele para o Gog e Magog, o Armagedon. Essa igreja prega que nós vamos dominar este mundo de céu a terra, de mar a mar, de norte a sul, de leste a oeste. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Aquele que for fiel no mínimo vai tomar conta de 10 cidades. Estaremos andando nesta terra. Esta igreja tem essa mensagem. Essa igreja mostra que será um período mileniar.
Essa igreja prega que nós vamos subir para a eternidade e depois Satanás vai ser solto por um curto espaço de tempo e sairá enganar as nações, mas por fim o Senhor virá com seus santos, o Senhor virá com sua igreja, o Senhor virá com as hostes celestiais. Ele vai destruir o adversário, vai lançar no lago que arde com fogo e enxofre, e nós, e você e eu que estamos aqui hoje à noite, do que 42 anos, nós vamos adorar ao Senhor de eternidade a eternidade. Nós viveremos acima da imaginação humana, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, foi as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Oh, aleluia, estamos aguardando. Ele está esta noite aqui. Anjos poderosos sobem e descem a presença daquele que tem os olhos como chama de fogo, os pés dilatando e reluzentes. Ele fez esse sistema que nós estamos nele, chamado sistema solar, em 6 períodos, e o chamou de dia. E quando terminava de formar um período, dizia: e viu Deus que era bom. Era tarde, era manhã do dia primeiro. Ele trouxe luz ao mundo escuro. Ele estabeleceu o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, juntamente com as estrelas. Nós fazemos parte do sistema solar, da estrela da quinta grandeza. Oh, aleluia. Esse Deus é soberano. A dimensão dele ninguém pode medir, o seu conhecimento ninguém pode calcular. Ele não toma conselho com ninguém. Ele é antes da eternidade, ele é Deus. Ele é o Pai da eternidade. Ele chamou a eternidade de sua filha. É algo grandioso. Primeiro dia, ele disse: haja luz, e houve luz. A luz veio de dentro do seu próprio corpo, luminoso. E no segundo dia ele disse: haja separação entre as águas que estão abaixo e as águas superiores. E assim se fez. Já existia água, ele fez apenas a separação. E aí começam-se os períodos, os 6 períodos, o 7º período de descanso. Ali era uma parte da sua obra. Jó, em sua provação, o questiona dizendo: ah, se eu soubesse onde poderia achar, eu ia chegar até ele, ia conversar com ele, e eu ia dizer para ele meus argumentos. E de repente ele disse que ele se emudece. Quando um ser soberano passa por ele, ele fica todo arrepiado, e em seguida diz: onde estavas tu quando eu criava a terra? Onde estava tu quando eu, como uma cortina, espalhava, onde os filhos da alva todos se alegravam? Oh, glória a Deus. Mas toda essa imensidão, eu fico olhando uma pedra pequena, e compara essa pedra com um monte.
e vejo a diferença. A pedra eu posso pegar na palma da mão, mas o monte é algo que eu não posso atingir. Escaladas seriam necessárias. Mas quando eu olho o monte, eu vejo que ele é pequeno, insignificante em comparação ao horizonte. E quando eu olho para a terra, em comparação à lua, eu vejo que a terra, em comparação à lua, é milhares e milhares de vezes bem menor, pois a lua é maior. E quando eu olho para o sol, eu vejo que o sol é maior do que a lua. Veja bem, quando eu olho para o animal, eu vejo que o homem é maior do que o animal. Mas quando eu olho para o anjo, eu vejo que o anjo é maior do que o homem. Quando eu olho para um arcanjo, eu vejo que o arcanjo é maior do que o anjo. Quando eu olho para o querubim, eu vejo que o querubim é maior do que o arcanjo. Quando eu olho para o serafim, eu vejo que o serafim é maior do que o querubim. Mas quando eu olho para Deus, não existe ninguém igual a Ele. O universo dentro de Deus é nada, pois Deus criou o universo. O sistema solar está dentro da galáxia, e ele é invisível dentro da galáxia. E a galáxia está dentro da Via Láctea, ela é invisível dentro da Via Láctea. E nós estamos falando apenas de algo invisível diante de toda a construção. E é para lá que você vai, é para lá que você vai, é para lá que eu vou, é naquele lugar que nós vamos para o lugar preparado por Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não assim fosse, eu não vos teria dito. E eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. A palavra chocou os apóstolos, porque eles esperavam que Jesus resolvesse alguma coisa do seu dia a dia. Assim como nós, quando chegamos na igreja, queremos que Deus resolva alguma coisa do nosso dia a dia. Sim, Ele vai resolver, mas eu quero dizer que não devemos colocar nossas expectativas nas coisas pequenas desta vida. Devemos entender que o maior objetivo é adorar, porque nosso nome já está escrito no livro da vida. Tomé disse: Senhor, mas não sabemos para onde vais, e como vamos saber o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Filipe então, já chocado de tantas informações, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Ele disse: eu estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e vocês não conheceram ainda. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, e as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem executa as obras. Creia por causa das mesmas obras. Quem está nesta noite aqui não é outro, não é apenas um anjo. Quem está aqui hoje à noite não é apenas um arcanjo. Quem está aqui hoje à noite não é apenas um querubim. Quem está esta noite aqui não é apenas um serafim. Quem está esta noite aqui é o Espírito da verdade, aquele prometido pelo Senhor. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, eu estarei para sempre.
Mossoró, quando aquela igreja precisava de orientação, quando aquela igreja precisava de um socorro espiritual, por 4 anos seguidos, o pastor Juvenal desembarcava em Fortaleza e andava 4 horas de sertão adentro para, com a candeia, levar o evangelho completo para o mundo inteiro. Quando o homem tem unção, tem que ir a pague. Quando o homem tem unção, tem que ser respeitado. Quando o homem tem unção, tem que ser considerado. Quando Deus levanta, o homem levanta. E quando Deus levanta, Deus cuida. E quando Deus cuida, Deus repreende quando é necessário. E Deus trata com o homem. Esse homem tem passado muitos embates, e todos ele tem vencido. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão trazendo maldições para dentro das suas casas. O cachorro da minha filha estava com carrapato, e eu levei para o pet shop. Ela me trouxe o cachorro cheio de carrapatos, e eu coloquei na cacema da caminhonete. E ela chorou: pai, não faça isso. Eu disse: eu vou botar o cachorro dentro do carro, cheio de carrapato, para eu ficar todo carrapatado. Não, senhora, ele vai em cima do céu. Chegamos no veterinário, o homem fez o serviço. Eu disse: olha, eu vou fazer de tudo, pastor, mas eu quero dizer que apenas 5% dos carrapatos estão no cachorro. Disse: quer dizer que tem mais carrapatos do que esse? Ele disse: eles estão na sua casa. 95% de carrapato está na sua casa. Meu Senhor, foi terrível. Ele disse: é uma guerra. Você sabe o que é que acontece? O crente vem para a igreja, Jesus nos abençoa, ele recebe a palavra, ele é lavado pela água, ele sai da igreja com o cheiro de Cristo. Mas quando ele chega em casa e se senta à volta da mesa, ele começa a questionar as coisas. E a maioria dos crentes falam de pastor. E os carrapatos da casa dele, que são os demônios, começam a tomar posse na vida dele. Porque Deus disse um mandamento: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não diz assim: honra seu pai se ele for crente, honra seu pai se ele for honesto. Honra teu pai, seu pai seja o que for, vá honrar o seu pai, vá honrar sua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Meu pai não é crente, só tem uma forma que você não pode obedecer ao seu pai, é quando ele quiser lhe privar de adorar a Deus. Aí você tem que morrer adorando. Fora disso, seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, são as maiores autoridades dadas por Deus, porque seu Espírito se encarnou pela biologia dessas pessoas. Precisamos ensinar na igreja, filhos e filhas, honrar pai e mãe. E pastor precisa ser respeitado, pastor precisa ser honrado. Porque quando você fala de um pastor que foi ungido pelo Espírito Santo, porque o que tem de gente dizendo que é pastor e nem crente é um absurdo. Quando eu fui consagrado, a unção que veio sobre mim da mão daqueles que me consagraram me levou a ficar fora de si. Eu só vim receber a carteira ministerial anos depois. Eu fui chamado pela madrugada da profecia, fui confirmado por aqueles que estavam comigo, fui provado entre os homens. Falo isso com prazer. Pastor Juvenal inclusive me acompanhava em Mossoró, indo na empresa que eu trabalhava, passava um dia comigo, não ficava trancado no hotel fazendo o que não devia não, ele ia para o labor, ele andava nas ruas comigo, ele me orientava. Eu tive a felicidade de ser acompanhado por muitos pastores ungidos pelo Espírito Santo. E Deus me marcou com a vida desses homens.
pastor Juvenal, inclusive, orou para minha esposa receber o Espírito Santo. Eu estou falando de fatos, eu não estou contando aqui história e falácias, eu estou mostrando fatos. E presta atenção, Deus diz a Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Isso é Bíblia. Então, meu querido e minha querida irmã, cuidado com o homem de Deus. Zele pelo homem de Deus, porque o culto, ele tem alguns significados significantes. Eu até escrevi aqui para não me alongar muito, mas o meu tempo já está se acabando e já estou olhando aqui. Olha, o culto, ele é uma palavra que tem vários significados, inclusive dois. Se refere à adoração, ou homenagem à presença de uma divindade, ou a um ser sagrado, ou até mesmo a uma pessoa, a personalidades, e também descreve um indivíduo bem instruído. Então nós precisamos entender que esse é o conceito de culto no geral. E o conceito de culto religioso é um conjunto de ritos e cerimônias, orações e rituais para honrar um Deus, ou um antepassado, ou outras entidades consideradas sagradas ou divinas. Eu estava no hotel ontem e de repente eu comecei a ouvir um barulho de tambores. Era um grupo de pessoas que faziam um culto na rua. Eles vestiam-se com a roupa diferente e eles cultuavam as entidades do culto afro-brasileiro. Eles estavam rodeando aquela região. Veja só, eu achei aquilo interessante. Há meses atrás eu estive num centro de magia negra para orar por um homem que há 34 anos, tudo que ele comia, tudo que ele vestia, os 2 filhos que ele formou, as casas que ele construiu, vinha da magia negra. Eu fui chamado à sua casa pela sua filha. Eu tive de viajar mais de 110 quilômetros para uma cidade. E depois dessa cidade eu viajei mais 10 quilômetros em um lugar, em um sítio fechado, onde esse homem tinha um lugar de adoração. E eu entrei dentro daquele lugar, na companhia de mais 5 pessoas: o irmão Diácono Costa, Wagner, Eilson, Adalcinda, Jussara, eu e ele. E ele, meus amados irmãos, não sabe ler nem escrever. Muitos altares. E eu olhei aquilo e eu disse: o que é que o senhor faz? Eu disse: eu faço magia negra. Eu disse: como é que isso acontece? Ele disse: o espírito maligno se manifesta. E quando ele se manifesta, ele vem até mim como um cachorro, e eu coloco um copo de aguardente que ele exige, e ele suga de tal forma que não fica nem sequer a marca do aguardente. E disse: esse espírito me transporta para lugares. E para que eu fosse consagrado, eu tive de dar saltos de mais de 9 metros em uma quadra livre. Mas eu estou tentando sair dele. Depois que minha filha se converteu, eu vi que algo mudou. Ele não quer deixar-me, mas eu não aguento. Porque hoje, esses dias, eu recebi aqui dentro da minha casa uma moça que queria matar a sua mãe e alejar a sua tia. E eu disse que não ia fazer. Eu estou sofrendo, eu preciso de ser liberto. Então eu conversei com ele, e eu olhei, tinha 3 armários de aço,
Eu disse: o que significa isso? Eles são livros. E eu olhei os livros. Tinha livros, pastor Juvenal, de mais de 3 idiomas. E eu perguntei: o senhor é um poliglota? Porque tinha vários idiomas. Ele disse: não, eu não sei ler nem escrever. Eu disse: o que faz esses livros aqui? Ele disse: quando a entidade se manifesta em mim, eu leio qualquer idioma. Eu confesso que eu fiquei admirado, porque nem na igreja eu vi isso ainda acontecer. Aquele homem cultuava a sua divindade de maneira forte. Moral da história: nós levamos aquilo para um lugar e destruímos tudo. O homem entregou a sua vida a Jesus. E depois disso ele recebeu várias ameaças e várias ligações. Eu tenho todas em meu celular. Ele disse: pastor, o meu receio são os meus clientes. Eles estão querendo vir aqui e restituir tudo de novo. Eles estão querendo me pagar o que deve. Eu disse que eu não quero mais isso. Deus vai me sustentar. Eu disse: quem são os seus clientes, irmãos? Ele falou das maiores autoridades da sociedade que frequentava o seu ambiente de culto. E ali tinha autoridades militares, autoridades civis de alta patente, que dependiam daquele homem, do seu trabalho. Porque Jesus Cristo, quando conversava com a mulher samaritana, ele colocava-se como quem sabia o que estava fazendo. Ele estava impondo-se. Deus tem de se impor sobre aquilo que é de Deus. Nós não precisamos de nada de ninguém, porque nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando Pedro e João entraram no templo que tinha a porta chamada Formosa, ele disse: olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas Pedro disse: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta e anda. O homem permaneceu sentado, mas Pedro segurou a mão dele e puxou. E quando Pedro puxou, ele se firmou sobre os seus pés. E quando ele se firmou sobre os seus pés, ele começou a andar, saltar, pular e glorificar a Deus. As senhoras mamães sabem quantos meses levam a criança para andar, mas aquele homem saltou da sua situação de paralisia e glorificava e exaltava, porque quando Deus faz um milagre, Ele faz completo, Ele não faz pela metade. Eu vou dizer algo aqui que vai chocar, mas eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu só vou no lugar se eu for convidado, enviado ou tiver alguma coisa para fazer. Mas eu já vi festa aqui em Manaus que houve muita zoada, muita promessa de gente curada, mas eu não encontrei ninguém ainda curado nesse movimento. Porque quando é curado aparece. Se um paralítico levanta, o movimento é grande. Se um cego enxerga, o movimento é grande. Nós não podemos mentir contra o Espírito Santo. Se Jesus curou, curou. Se ele não curou, vai curar depois. Pode espalhar que fui eu que disse. A igreja precisa de gente que se imponha para mostrar a grandeza de um Deus que vai nos levar para um lugar superior. Em primeiro lugar, se eu quero ser abençoado, eu preciso bendizer a quem merece.
pastor que eu quero muito bem, vez ou outra falava de alguns para mim. Disse: pastor, o senhor não fala de uma pessoa para mim se o senhor não tiver a capacidade de dizer na frente dela. Porque a palavra do Senhor diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará no Senhor, no céu? Aquele que for limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma àquilo que é passageiro, que não fala nem aceita acusação contra o inocente. Alguém diz: eu não falo, mas você está ouvindo. Quando eu era garoto, na fé, um irmão amigo meu que falava muito dos outros me perguntou: por que é que eu não recebi o Espírito Santo ainda? Ele disse: por causa da sua língua. Você precisa deixar de falar dos outros. Irmãos, culto tem de ser uma coisa certa. Glória a Deus quer dizer o quê? O poder pertence a Deus. Aleluia quer dizer o quê? O Senhor seja louvado. Santo, santo quer dizer o quê? Ninguém é igual a Ele. Amém quer dizer o quê? Que seja cumprido o que está sendo dito. Isso é a linguagem do culto. Se você for para todos os países da Confederação FIFA, você vai encontrar que a cor amarela tem vários nomes em vários idiomas, mas o sentido do amarelo é a primeira advertência no jogo de futebol, e o vermelho é a segunda. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo sabe disso. A linguagem do Espírito Santo é uma só. É aqui em Manaus, é em Tóquio no Japão, é aqui na terra, é lá no céu. Nós vamos adorando e o resultado vai acontecendo. Fazer para Deus é um conjunto de ritos. Eu estava em Mossoró em um culto de oração. Uma mulher chegou ao meu lado e disse: pastor, ore por mim. E eu coloquei a minha mão. E quando eu coloquei a minha mão, a mulher caiu completamente. Quando eu olhei, a sua filha chorava copiosamente. E a sua filha dizia: pastor, eu não recebi o Espírito Santo faz tanto tempo, e agora minha mãe está nessa situação. Era quinta-feira. Eu disse: amanhã nós vamos começar o congresso. Sempre quando eu estou orando, eu procuro orar pelo povo. Eu sou esquecido, mas você vá atrás de mim e fale comigo, porque amanhã você vai receber o Espírito Santo. E começou no trabalho da sexta-feira. Deus começou a abençoar. E de repente, meus amados irmãos, eu saí orando pelo povo. E quando eu olhei para trás, eu vi aquela moça lá no pé do altar. Eu voltei. E quando eu cheguei bem onde ela estava, o nome dela era Cibele, eu disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, fala comigo. E ela começou a falar em outras línguas. Porque o Espírito Santo, irmãos, foi quem me fez. Deus me fez. E o sopro todo-poderoso lhe deu vida. Você já observou que todas as palavras relacionadas ao Espírito Santo se traduz como algo que está íntimo dentro de você, das suas entranhas? Jesus diz: quem crê em mim, do seu ventre fluirão o quê? Rios de águas vivas. A Bíblia fala sobre os rins do homem. A Bíblia fala sobre o coração do homem. A Bíblia fala sobre as entranhas do homem. O Espírito Santo está dentro de você, mas você precisa ser selado. Então o ambiente do culto precisa ser propício para isso. O povo quer chegar, dá glória a Deus e receber o Espírito Santo. Hoje em dia o que se gasta menos tempo é na pregação. Mossoró, eu estou encontrando certa dificuldade, que eu viajo muito, mas estou trazendo de volta. Irmãs, culto de oração, vamos gastar tempo, irmão. Festa da Filha de Sião, vamos acabar com esse negócio de fazer bolo, de andar gastando tempo e se estressando com roupa.
farda disso, farda daquilo, farda para ali, farda para curar, vai desse jeito. Isso gera um problema, uma confusão. Começa a gente ter raiva de gente. Cadê a unção? Chame as irmãs e vamos fazer um trabalho, irmãs. São 8 igrejas aqui em Mossoró, vamos trabalhar aqui em volta da central. Chame os irmãos, olha, procura as irmãs de oração, mas pastor, vai de 3 às 4, só vai eu e outro, aí precisa mais de gente. Jesus não precisa de 1 milhão de pessoas não. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está eu, meu Deus. Mas pastor, se eu for sozinho, é porque Deus quer um particular contigo. Eu quero dizer àquela igreja de Mossoró que para que um culto seja verdadeiramente produtivo, a palavra de Deus tem de ser o centro do epicentro daquilo que se faz ali. Aí você vai ver mulheres santas, ungidas pelo Espírito Santo, trabalhando nas suas casas, porque não se esqueça do carrapato. Os piores inimigos do homem estão dentro de casa. Que diz isso é a palavra. A palavra é profética. A palavra disse, Paulo disse àquele carcereiro: será salvo tu e a tua casa. É hora de começar a fazer culto dentro de casa. E quando chegar na igreja, o crente já vem aquecido. É o crente chegando e Deus operando. Pastor Mário Sineg foi para Mossoró, mas o pastor Orueta, e começou a campanha. E Jesus levantou uma criança da cadeira de rodas. A televisão veio ver se era verdade. E o cinegrafista estava filmando. E quando o cinegrafista estava filmando, os irmãos falando amigos, sabe o que aconteceu? Ele também recebeu o Espírito Santo. É poder de Deus, meus queridos. Paulo e Silas estavam adorando, e o Senhor fez estremecer os alicerces. Aleluia. Eu falei para o pastor Ribamar, falei para o pastor Adinho, falei ontem para o pastor lá de Quari, o pastor excelentíssimo pastor Roberto, nosso supervisor regional. Já falei há muito tempo com o pastor Ribamar, não foi agora, o Roberto foi ontem. Eu disse a nossa igreja da Avenida Castelo Branco, do Cachoeirinha, onde está o IBA, ali tem algo que precisa ser restaurado. Junte esses pastores e coloque eles aqui dentro, e vamos começar a orar e jejuar. Vamos começar a orar e jejuar. Não tem negócio de saber se é de leste ou oeste, não. É aquele que se mover pelo Espírito Santo. E deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. Agora oração de 5 minutos, 10 minutos, Deus opera. Mas para Deus operar tem que ter um processo. Diga comigo, para Deus operar tem que ter processo. Alguém pode ser profissional da área da odontologia aqui, talvez, e ninguém vai fazer um serviço desse tipo que o profissional não faça a primeira identificação de como é que está a sua situação, e depois ele marque várias idas e vindas ali. Se você vai fazer uma consulta psicológica ou terapia, do mesmo jeito. Você vai fazer um tratamento do mesmo jeito. O crente quer chegar na igreja, levantar e receber as coisas de Deus. É, meu irmão, vamos orar. Vamos orar até perder as forças. Aleluia. Ana ficava balbuciando, ela não tinha mais nem o que dizer. O sacerdote pensava que ela estava embriagada. Hoje existe um atrevimento dentro da igreja contra os pastores que eu nunca vi. Qualquer coisa o pastor precisa dar com o crente na palma da mão dele, porque senão o crente vai embora. O sermão estava duro. Aí chegaram para Jesus e disseram: Senhor, o sermão está pesado. Ele disse: nem todos aguentam. Aí depois chegou lá e disse: Senhor, tem alguns indo embora. Ele disse: você também não quer ir, não? Ele disse:
para onde é que nós vamos se só tu tem as palavras de vida eterna? Aí ele pensava que Jesus ia diminuir o discurso. Aí Jesus disse: agora eu vou falar com vocês. Eu escolhi 12 e um de vocês é o diabo. O crente não sai da igreja por causa de palavra. O crente não sai da igreja por causa de pregação. O crente não sai da igreja por causa de erro de ninguém. O crente sai da igreja porque ele mesmo está em falta com Deus e não tem coragem de pedir perdão e se restabelecer. E ele olhou para ela e disse: larga desse teu vinho. Larga desse teu vinho, mulher. Até quando? Que palavra, hein? Se fosse os dias de hoje: pastor, me respeite. Eu vou dizer ao meu marido. Eu vou chamar meu filho que é da polícia. Eu tenho um filho lá que é juiz. Quem é o senhor para dizer que eu estou embriagado? Eu vou procurar meu direito. Mas ela não falou desse jeito. Ela olhou para ele e disse: meu senhor, não tenha por embriagada aquela que vive em rodas dia e noite pedindo a Deus o filho. E o profeta olhou para ela e disse: seja concedida a tua petição. A angústia saiu do coração e Deus começou a trabalhar. E vem Samuel, Deus tem algo para nós esta noite, porque nós estamos na palavra. A igreja pentecostal Unido do Brasil é a igreja de Jesus. Eu gosto mais do hino que fala sobre nossa igreja do que o hino nacional. Pode dizer que eu não sou patriota. Quando se fala entre o Brasil e a igreja, eu sou a igreja, porque o Brasil vai ficar e a igreja vai subir. E quem quiser sair dessa igreja, que saia. Mas onde tiver um crente que quer segurar a mão dele, eu vou estar aqui para segurar a mão desse crente. Essa igreja vai dominar esta nação. Essa igreja vai dominar este país. Porque nós sabemos a quem adoramos. Nós sabemos o porquê adoramos. E nós sabemos o para que adoramos. E agora eu vou fazendo a curva da mensagem. Eu já fui em 2 casos de pessoas de magia negra. E o que foi que eu vi? Que as pessoas que vão ali vão por causa de uma necessidade. Elas vão por causa de necessidade. Eles são chamados de Pai de Santo. Sabe por que eles são chamados de Pai de Santo? É porque aquele homem que é o regente do culto deles, eles trabalham com um outro, que é o aparelho, que recebe a entidade e ele conversa com aquela entidade. O Pai de Santo, ele não se manifesta naquele momento. Quem se manifesta é o seu correspondente. Que querer. Ele está ali. Mas o verdadeiro santo é Jesus de Nazaré, o Pai de todos os espíritos. E os verdadeiros santos somos nós, que o adoramos em espírito e em verdade. Você sabe quando é que um pai perde a autoridade do filho? Você sabe quando é que o marido perde a autoridade para sua mulher? É quando o filho sabe que o pai é pastor, mas ele não pastoreia. Como é que um pai que é pastor vai ter autoridade para o filho se ele não pastoreia? Se ele vive envolvido naquilo que não deve. Qual é a força que ele tem? É o sal insípido que é pisado pelos homens. Mexer com a força das trevas não é brincadeira, não. Só vá se você for com o capacete da salvação, com o escudo da fé, cingindo os seus lombos
com cinto, calçados seus pés do evangelho da paz, vigiando de dia e de noite, porque querendo ou não vai existir uma sepultura, mas cedo ou mais tarde todos vamos descer à sepultura. Se Jesus tardar mais alguns anos, nenhum de nós estaremos aqui. E não esqueça, toda palavra frívola que o homem disser, ele vai dar conta diante daquele que tudo vê, daquele que tudo ouve. Precisamos reverenciar o nosso Deus, não somente na igreja, mas também dentro das nossas casas. Precisamos fazer das nossas casas um trono ao Senhor nosso Deus. Porque muitos filhos estarão aqui no trono com o Senhor para julgar as nações, e seus familiares estarão lá ouvindo a condenação. O filho que está lá não conhece o pai aqui, o filho que está ali não conhece a mãe aqui, o irmão que está ali não conhece aqui, mas quem está no inferno se lembra de tudo e vê tudo. E lá no trono branco, quem vai julgar são aqueles que convivem com você e comigo. Por isso, quando alguém chega na sua casa questionando as coisas da igreja, olhe bem para aquela pessoa e mande ela se ressignificar. A minha esposa disse uma palavra muito forte. Um belo dia eu cometi a infelicidade de estar com o meu telefone no Viva Voz, e ela ouviu um pastor falando mal da nossa igreja e falando que poderia sair da igreja e me convidando. Ela disse para mim: olhe, se você quiser sair da igreja, você saia, mas saiba de uma coisa, que existe apenas uma forma, uma maneira de eu lhe deixar, é se você sair da igreja pentecostal unida do Brasil. Entendeu isso aqui, irmãos? Roberto Norris nos ensinava, pastor, que muita gente está pregando, não importa a igreja que tu és, se por trás do Calvário tu está, se seu coração é igual ao meu, dai minha mão e meu irmão será. Mas a Bíblia não prega assim. A Bíblia prega: saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam ficado conosco. A Bíblia prega assim. A Bíblia prega assim. Divisão não vem de Deus. Quem primeiro dividiu, lá no céu não está mais. Datã, Coreia e Abirão se levantaram contra Moisés. A terra se abriu e engoliu-os. Esta noite nós vamos para Jerusalém. Nós estamos em Canaã. Canaã é a igreja, o lugar que emana leite e mel, o lugar que tem bênçãos e sobremesa. Mas esse lugar exige luta, esse lugar exige esforço, esse lugar exige determinação. Projeto do IBA que nós temos no Rio Grande do Norte, nós tínhamos plantado uma longa área de milho, e o irmão Costa, que é quem toma de conta, me disse: pastor Francisco, terminamos a plantação. Eu disse: quantos dias? Ele disse: já fazem 4 dias. Qual o percentual de germinação? Ele disse: mais ou menos 30%. Eu disse: não vai nascer mais. Ele disse: o veterinário disse, pastor, o agrônomo disse que até o 5º dia pode nascer. Eu disse: você pode esperar, mas a receita que eu dou a você é o seguinte: passe o trator por cima, revire a terra novamente e plante de novo, porque a semente que não nascer depois de 3 dias não germina mais. Agora vai olhar o que é que diz o número 3 na Bíblia. 3 dias Jonas esteve lá no ventre do peixe. 3 dias Jesus esteve no seio da terra. Aí você vai ver o que é que diz 3 dias. Terceiro dia. O crente tem de colocar a sua oração, orar, incubar, regar com lágrimas, pastorar.
de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se o Fernando me permita chamar alguns irmãos aqui à frente. Aquele irmão que tem uma causa nas mãos de Deus, ou que você ainda não colocou nas mãos de Deus, algo desafiador em sua vida, venha a este lugar, esta frente. Você tem um desafio, então venha à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Vem chegando, irmão. Vem chegando. O ladrão tinha roubado a minha bolsa, e o pastor Juvenal orou e disse: amanhã sua bolsa vai aparecer. Aleluia. Menos de 24 horas, a polícia ligou para mim, encontrar a bolsa. Aleluia. Recebi a ligação, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos. Eu não estou falando, pastor, sobre o senhor para fazer média, o senhor não precisa disso. É porque o senhor é um profeta. O homem olhou para minha esposa lá em São Paulo e disse: não pode a mulher do pastor sem receber o Espírito Santo. Ele foi lá, tua mão na cabeça, ela recebeu o Espírito Santo. Esta igreja, ela tem um sacerdote, um profeta. O Espírito Santo está aqui, a palavra está aqui. Levantemos nossas mãos aos céus. Aleluia. Os irmãos, saem dos seus lugares. Vem para o altar, meus irmãos. Não fiquem tratados lá, com o coração endurecido. Venha para o altar, venha Pelo para o poder do Senhor. nome de Jesus Cristo, pela presença do Senhor nosso Deus, eu te rogo esta noite, se manifesta no coração de cada um aqui, que haja a tua presença nestas vidas, que seja derramado na tua unção dos altos céus. Se manifesta o Espírito Santo desses lábios agora, falando em outras línguas. Deus, manifesta a tua unção. Eu já posso ouvir línguas aqui dentro. Eu já posso ouvir a presença do Espírito Santo. Deus está te revelando coisas poderosas. Deus está curando o seu corpo do alto da cabeça à planta dos seus pés. Deus está trabalhando na carne. Deus está trabalhando agora no sangue que vai por dentro e por fora das suas veias. Deus está trabalhando nos seus ossos, tocando nos seus ossos, no seu rim, nos seus rins, no seu coração, no seu fígado. Ele trabalha na sua respiração, ele trabalha no seu aparelho digestivo, ele opera nas suas juntas e medulas, ele opera. Ele está trabalhando na sua alma, ele está trabalhando na sua estrutura sentimental, ele está trabalhando, ele está arrancando essa tristeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. O Espírito Santo está aqui, ó. Eu tenho tanta certeza que se você pode olhar para mim, eu peço que você pare um pouco aqui e olhe para mim aqui. Uma vez eu estou fazendo esse serviço que eu estou fazendo agora aqui, e um irmão olhou para mim e disse: pastor, não faça isso não, o senhor apaga a oração. Não, o Espírito Santo não apaga, o Espírito apaga com desprezo. Mas eu
que você vai ver acontecer. Todas as vezes que os homens começam a orar, os demônios se perturbam. E eles trabalham nas mentes das pessoas. Por isso que Paulo inicia falando sobre o capacete. Veja bem. E a primeira coisa é acusar. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar no culto Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, todas as expectativas dele tinham se acabado. Ele viu os serafins com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E todos não tinham coragem de olhar para Deus. Isaías estava lá embaixo, e ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sobre o trono. Tamanho foi seu medo que ele disse: eu vou morrer. Mas o anjo, o serafim, voou, tirou com a tenaz uma brasa e tocou nos seus lábios. Diz: o seu pecado e a sua iniquidade foram perdoados. Então eu quero dizer para você que a graça de Deus humilha o homem sem degradá-lo e exalta sem deixar ele orgulhoso. Eu quero dizer que todo pecado, por mais escuro que seja, ou por mais avermelhado que seja, ele não é maior do que o poder do sangue do Cordeiro derramado para perdoar os pecados. E agora eu venho a você, profeticamente, dizer que os seus pecados por atos, por pensamentos ou por palavras foram todos cancelados pelo sangue do Cordeiro e pela presença do Espírito Santo.
a Jesus. Levante a sua mão onde você está. Se quer se converter, reconciliar com o Senhor. É a hora. É a hora. Se ouvir a mensagem, se alguém vai subir, vai fazer uma reconciliação com o Senhor, uma conversão da sua alma, angústia de noite. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Convido os irmãos para nós estarmos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo no encerramento, adorando o Senhor. Deixa e vamos adorar o Senhor. Do Senhor Jesus Cristo.